Olá pessoal, meu nome é Alexandra, sou professora da Rede Municipal de Belo Jardim e vou estar com vocês com a disciplina de Geografia. E espero que vocês estejam bem para que nós possamos fazer esse estudo com muito carinho e esperar que em breve possamos estar juntos novamente. Eu sinto-me o prazer em estar com vocês, mesmo à distância, mas me sentindo bem juntinho de vocês. Estou aqui para trabalhar junto com vocês e vamos fazer tudo que a gente aprender aqui, vamos fazer valer. Como eu falo para vocês, pega todas as dificuldades que vêm e transforma ela em oportunidade. Então, para nós, hoje é uma oportunidade estar trabalhando mesmo à distância. Vamos fazer o melhor, porque muitas coisas virão. Vamos começar? Conteúdo: Europa, economia, política e cultural. A equipe organizadora, os gestores Adriano Moraes de Souza, Luciano de Oliveira Silva e eu, professora Alexandra Barbosa. Europa. A Europa, vou mostrar para vocês a Europa, a geografia da Europa, aspectos econômicos, aspectos políticos, aspectos culturais e aspectos físicos. Europa é um continente com 50 países, tem aproximadamente 10 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. A população, 730 milhões de habitantes. São os localizadores da grande parte da superfície terrestre, exercendo sua cultura, política e economia nesses locais. A geografia da Europa, vou fazer a leitura para vocês entenderem um pouco. A Europa é um continente que moldou a boa parte do jeito de ser do mundo todo, especialmente do mundo ocidental. Graças aos seus históricos de localização, todos os outros continentes, em alguns momentos, foram totalmente ou parcialmente localizados por países europeus. É importante notar que, apesar de ser convencionado com um continente desintegrando fatores políticos, históricos, culturais, na realidade, o continente é a Eurásia, Europa mais Ásia, já que todo o continente é separado por oceanos e mares, enquanto que a Europa e a Ásia são terras contínuas que são separadas apenas pelos montes Urais, que são do Cazaquistão, passando pela Rússia até o Ártico. Nesse mapa, aqui está demonstrando o espaço que nós vimos aqui na leitura, na explicação das divisões. Então, de modo geral, atualmente a Europa é formada por países, capitais desenvolvidas ou em desenvolvimento. O primeiro caso, especialmente na sua região ocidental e segundo na sua região oriental, já que o leste europeu é a parte menos desenvolvida da Europa, tendo como destaque entre os países em desenvolvimento a Rússia, é o mesmo que no fim da União Soviética. Continua sendo a economia mais forte do leste europeu e da grande influência política, econômica, militar na região. Tudo isso nós podemos encontrar na leitura desse mapa. Esse mapa vai ficar ilustrado para vocês, vocês vão fazer a leitura, de acordo com essa leitura, vamos entendendo melhor a geografia da Europa. Aspectos econômicos. Atualmente, o bloco econômico que existe na Europa e na União Europeia, que vinha consolidando com a união política e econômica dos países,
que são membros, já que houve a adoção de uma moeda comum, como o euro, e é a criação em que o Parlamento Europeu. Entretanto, recentemente, a União Europeia tem começado a encontrar dificuldades da aceitação, especialmente após o Brexit. Reino Unido se desligou da União Europeia por vontade popular. De modo geral, atualmente a Europa, formada por países capitalistas, desenvolvido ou em desenvolvimento, o primeiro caso especialmente da sua região ocidental e segundo a sua região oriental, já que o leste europeu é a parte menos desenvolvida da Europa, tendo como destaque entre os países de desenvolvimento a Rússia, que é o mesmo como o fim da União Soviética, continua sendo a economia forte do leste europeu e como grande influência política, econômica, militar na região. Aspectos políticos. A discriminação entre o leste europeu e o resto do continente foi ainda mais marcado após a Revolução da Rússia, em 1917, que impactou o socialismo, mesmo posteriormente a difundir o leste europeu com a formação da União Soviética. No período posterior ao da Segunda Guerra Mundial, quando se iniciou a Guerra Fria, é aquele período em que ficou consolidado a chamada Cortina de Ferro, com os países socialista, comunista no leste europeu, formando uma barreira que isolou o leste europeu do mundo ocidental. Essa divisão perturbou até o início dos anos de 1990, quando a União Soviética terminou e os vários países que compunham ao mesmo ou estavam sob influência direta dele, combatendo a um regime socialista. Aqui temos o Muro de Berlim, mostrando a divisão desse continente. A divisão Alemanha, a queda do Muro de Berlim, foram os símbolos a era do seu fim, já que após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas: a Alemanha Ocidental capitalista e a Alemanha Ocidental socialista, sendo que cada uma delas estava diretamente relacionada com o mundo das regiões europeias. Quando as duas Alemanhas se unificaram ao muro que dividia o capital de Berlim, as duas derrubaram e deu-se início ao processo de reaproximação entre as duas regiões europeias, anteriormente dividida pelo regime político e econômico. Nessa imagem vocês percebem o Muro de Berlim, que está representado para esse momento. Aspectos políticos. A Europa possui também duas organizações políticas militares e a Organização Tratado do Atlântico do Norte, o OTAN, que defendia os interesses dos países capitalistas da Europa Ocidental e também da América. Esta organização continua ativa, enquanto que os países socialistas do leste europeu contavam com o final do Pacto de Varsóvia. Aqui mostra a bandeira da OTAN e a bandeira da União Europeia. Ainda existem redutos na Europa que ainda reivindicaram uma herança soviética, a caso da região rebelde de transição, que reivindicaram ainda o contínuo do governo soviético na região. Ainda possui um governo com certa inspiração nos moldes soviéticos e na própria democracia capitalista da Rússia e do questionamento, considerando-se a mesma ainda algo autorismo e certo político soviético.
Aspectos físicos. O continente europeu está quase todo situado na região temperada, não havendo grandes variações climáticas ou ao longo do mesmo. No sul predomina o clima mediterrâneo, famoso por ter um verão seco e um inverno chuvoso em oposição aos demais climas. Nos montes, o clima frio de montanhas nas costas ocidentais e o clima temperado litorâneo, que inclusive recebe forte influência de uma corrente marítima quente que vem da América. No norte, ocorre do México e ameniza o rigor dos invernos, impedindo o congelamento da água marítima. Mas, para o interior, o clima temperado continental e no extremo norte, o clima começa a sofrer influência do frio ártico, formando o clima subpolar que possui duas vegetações diferentes do resto do continente. Essas imagens mostram essas duas diferentes vegetações, que é a vegetação em Roma e a vegetação em tundra e taiga. Existe também uma área de clima semiárido na depressão Caspina, em uma porção mais no norte que fica entre o mar Cápsulo e o Mar Negro. Por ser predominante temperado, a Europa possui as 4 estações do ano muito bem demarcada: versões quentes, invernos frios, chegado à neve, outono com pedras de folhas das árvores e a florida primavera. As florestas temperadas típicas, a Europa está determinada pelo imenso desenvolvimento dessa contínua especialização ocupada nas áreas urbanas, também nas florestas, formando pinheiros e outras vegetações. Aspectos culturais. A Europa é um continente rico em culturas. São 50 países ao todo. A maior divisão entre eles e entre a parte ocidental e a parte oriental, antigamente conhecida como leste europeu. Geograficamente, existem 6 regiões na Europa, mas em questões de divisão sociocultural são consideradas as 2 metades citadas acima, ainda que existem muitas pessoas contrárias a essa forma de visualizar o continente. Um aspecto muito diverso no território europeu é a sua arquitetura, se comparados aos principais pontos turísticos, por exemplo, de Portugal, França, Itália, Noruega, Grécia, Rússia e Albânia. Veremos como são diferentes, mas ao mesmo tempo particularmente belas. Já o ponto em comum entre parte dos países é a presença do cristianismo e em suas histórias, um que levou à construção de um ideário em parte semelhante entre alguns países. Sendo um cenário tão rico culturalmente, a União Europeia valoriza essas diferenças existentes no seu território, ofertando uma série de programas de incentivos para trabalhar também o sentimento e interligar no território apenas de todos, particularmente de sua região. Entretanto, existem diferenças marcantes dentro da própria Europa. O leste europeu possui sua cultura própria e que se aproxima de alguns casos da cultura asiática, enquanto que a Europa ocidental possui culturas diferenciadas,
aquelas que expandiu por toda parte do mundo, especialmente pelas Américas e Oceania. Essas maneiras de realizar a Europa tomam evidência das várias diferenças artísticas, linguísticas e até religiosas. Vamos ao exercício. Primeiro, em um pequeno país albino, no topo dos Pirineus, entre a França e a Espanha, a agricultura e o turismo são as atividades mais importantes. Os principais cultivos são tabaco e batatas e atividades pecuárias, concentrada-se na criação de ovinos e bovinos. O fornecimento de hidroeletricidade a regiões vizinhas, bem como a venda de selos antigos, isentos de impostos e importante fonte de renda. Indique o país em que se fala. Então, letra A, Estado do Vaticano. Letra B, Andorra. Letra C, Escócia. Letra D, Áustria. E letra E, Bélgica. De acordo com a pergunta, você vai ver qual dessas que está classificada e vai marcar só a que está correta. Segundo, anterior à formação da União Europeia, 3 países europeus experimentaram o livre comércio para fazer crescer suas economias. O nome desta passada organização era: letra A, Mercosul. Letra B, ALCA. Letra C, Comecon. Letra D, Benelux. E letra E, OTAN. Pensa um pouquinho. Terceiro, o tipo de clima que predomina em quase todo o continente europeu é o clima. Letra A, o clima que predomina no continente europeu. Será que é a letra A, temperado? Letra B, tropical típico. Letra C, equatorial úmido. Letra D, frio polar. E letra E, tropical de monções. Lendo com atenção, vocês vão conseguir responder tudo bem com calma. Quarto, o ponto mais importante da Europa é o de letra A, Hamburgo. Letra B, Roterdã. C, Londres. D, Marselha. A quinta questão fala da chuva ácida. Vamos observar essa imagem. Os pontos que vem classificando do causo da chuva ácida para o meio ambiente e para a saúde do homem. Então, o quinto diz assim: a chuva ácida na Europa, além de problemas de saúde, como retrata na imagem acima. Causas. Letra A, o surgimento de novas florestas substituiriam as devastadas. Letra B, corrosão de peças de arte expostas ao ar livre e a morte de florestas inteiras. Letra C, uma maior produtividade agrícola, satisfazendo aos anseios de seus proprietários. Letra D, a diminuição de gases poluentes na atmosfera. Sexto, o Plano Marshall contribuiu de forma decisiva para: letra A, implantação do capitalismo nas antigas repúblicas ex-União Soviética. Letra B, o desenvolvimento industrial dos tigres asiáticos. Letra C, a reconstrução da Europa Ocidental após a Segunda Guerra Mundial.
Letra D, a redução dos arsenais nucleares da OTAN. Letra E, o processo de paz no Oriente Médio. Sétimo, os rios da Europa tiveram muita importância na ocupação daquele continente, bem como para o seu desenvolvimento, visto que muitos desses rios são navegáveis. Os maiores rios da Europa são: letra A, Volga, Danúbio e Remo. Letra B, Sena e Nilo. Letra C, Mississippi e Nilo. Letra D, São Francisco, Sema e Volga. Oitavo, qual das descrições abaixo é ideal para representar o quadro populacional europeu? Letra A, alta taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade e alta expectativa de vida. Letra B, alta taxa de natalidade, baixa taxa de natalidade e alta expectativa de vida. Letra C, baixa taxa de natalidade, baixa taxa de mortalidade e alta expectativa de vida. Letra D, baixa taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade e alta expectativa de vida. Letra E, baixa taxa de natalidade, baixa taxa de mortalidade e baixa expectativa de vida. Nono, assinale a questão correta. Quais os principais eventos ocorrem na Europa que possibilitou a expansão de sua influência em âmbito internacional? Letra A, Guerra Fria, Revolução Industrial, expulsões marítimas, União Europeia e Revolução Islâmica. B, Primeiro Bloco Econômico do Mundo, Revolução Francesa, Renascimento, expansão imperialista, Revolução Industrial. C, Tratado de Versalhes, unificação da Itália e Alemanha, neocolonialismo, Revolução Russa e Reforma Protestante. Letra D, expansão imperialista, imperialismo, Plano Marshall, Tratado de Frankfurt e Guerra das Malvinas. Bom, chegamos a mais um final de uma aula. Espero que vocês tenham gostado, que o conteúdo venha estar bacana para vocês ficar uns dias estudando, para que na próxima aula nós estejamos aqui novamente. E fiquem em casa, se cuide, evitem sair na rua, vamos fazer a nossa parte para que tudo venha normalizar. Eu agradeço por vocês me dar essa oportunidade de estar com vocês nesse momento, de estar entrando na casa de vocês, estar compartilhando essa aula. Deixo o meu abraço e até a próxima aula.